Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos falar da contratação de Maurício Barbieri para o cargo de treinador do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, um vídeo que eu gostaria de ter publicado mais cedo nessa terça-feira, inclusive, mas infelizmente, por coincidência, eu tinha uma consulta de rotina agendada hoje pela manhã, felizmente não tem nada de errado com a minha saúde, não pude gravar, né, pela manhã cedo, tô gravando agora no início da tarde para publicar, eu imagino que é ali por volta de umas 3h30 ou 4 horas. Porque na noite de ontem, segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, o Atlético Paranaense anunciou de maneira oficial a contratação de Maurício Barbieri para ocupar o cargo de treinador da equipe principal do Furacão na temporada 2025. E diante dessa informação, a gente vai dar uma olhadinha na carreira do Barbieri, nas ideias que ele tem para o jogo das suas equipes e ao final, claro, eu vou dar a minha opinião sobre a escolha da diretoria. Foi ou não foi uma boa decisão do presidente Mário Celso Petralha, que foi quem conduziu o processo de seleção do novo treinador, a escolha pelo Maurício Barbieri. E antes de mais nada, vamos falar que Maurício Barbieri é um profissional de 42 anos de idade, então relativamente jovem, nascido na cidade de São Paulo, que iniciou a carreira de treinador no Audax do Rio de Janeiro em 2011, então tem aí um pouco mais de 10 anos de carreira. Comandou também o antigo Red Bull Brasil, hoje extinto, o Guarani, o Desportivo Brasil, e surgiu pela primeira vez no cenário mais alto do futebol brasileiro em 2018, quando assumiu primeiro interinamente e depois em definitivo o comando do Flamengo. Barbieri era auxiliar da comissão técnica permanente do clube carioca naquele momento e chegou inclusive a ser efetivado, né, em 28 de junho daquele ano. Porém, acabou demitido em 28 de setembro de 2018, depois de ser eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Na sequência da carreira, depois de um início até relativamente positivo no Flamengo, o Barbieri teve passagens rápidas e decepcionantes por Goiás, América Mineiro e CSA antes de assinar contrato para dirigir o Red Bull Bragantino. E foi no Nabi Abichedid que o Barbieri desenvolveu seu trabalho mais longevo na primeira divisão. Foram 797 dias no comando da equipe da cidade de Bragança Paulista e de maior sucesso. O aproveitamento no global foi de 49,2% dos pontos em disputa em mais de 160 partidas. O Barbieri deixou o Red Bull Bragantino em novembro de 2022, comandou o Vasco da Gama no início da temporada 2023, até o mês de junho, até 23 de junho de 2023, e em São Januário, a equipe do Barbieri até chegou a apresentar alguns bons momentos em um primeiro cenário, né, no início do trabalho, porém o desempenho acabou sofrendo uma grande queda e o treinador foi demitido depois de uma sequência de 10 partidas sem vitórias, com 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí, em 2024, o primeiro trabalho do Barbieri pós Vasco da Gama, ele assinou contrato para trabalhar no FC Juárez, lá do futebol mexicano, onde ele ficou até o último dia 29 de outubro e foi demitido com um baixíssimo aproveitamento de 34,5% dos pontos disputados depois de 8 meses de trabalho. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber, analisando a carreira do Barbieri, é que ele chega no Atlético Paranaense em um momento de baixa na carreira profissional, e buscando se reposicionar no mercado, né? Se colocar em condições de comandar boas equipes, algo que nesse momento certamente ele não teria oportunidade. E vai ter a difícil missão de comandar a reconstrução do Atlético Paranaense depois do rebaixamento vexatório, vergonhoso no ano do centenário do clube, e comandado, né, encabeçado pela diretoria do presidente Mário Celso Petralha, do diretor financeiro Márcio Lara e de todo o pessoal que esteve ou ainda está no CT do Caju comandando o departamento de futebol. E falando um pouquinho sobre como o Barbieri arma as suas equipes, primeira questão que todo mundo vai se questionar, qual é o esquema tático, tá? Historicamente, ao longo da carreira, o Barbieri costuma trabalhar ou demonstrar uma preferência pelo 4-2-3-1, tá? E como é que esse 4-2-3-1 funciona com a bola? Na fase inicial de construção de jogadas, a equipe vai trabalhar com os 2 zagueiros, os 2 laterais abertos, mais a presença do primeiro volante, do cabeça de área. E, embora a equipe possa trabalhar sempre, eventualmente com lançamentos longos,
na maior parte do tempo, a construção das jogadas ofensivas vai ser iniciada com a bola no chão e com o volante, o camisa 5, cabeça de área, sendo possivelmente o maior protagonista, podendo ou não se posicionar entre os zagueiros para fazer a chamada saída lavoupiana, né? Chamam assim porque quem, vamos dizer assim, tornou famosa essa forma de trabalhar foi um técnico argentino radicado no México chamado Ricardo Lavolpe. E quem pode ter um papel importantíssimo nessa construção de pé em pé é o zagueiro e lateral esquerdo Léo Pelé, que trabalhou com o Maurício Barbieri no Vasco da Gama, onde ele foi um elemento chave nessa fase inicial de construção de jogadas defensivas, e que, segundo as últimas informações, está próximo de reforçar o Atlético Paranaense para a temporada 2025. Outro jogador que pode, inclusive, aparecer no Atlético Paranaense para a próxima temporada é o volante Raul, que foi formado pelas categorias de base do Vasco da Gama, trabalhou com o Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino e executava muito bem esse papel de primeiro volante, né, participando de maneira ativa da construção da saída de bola. E o Raul, inclusive, está sem contrato, então seria uma contratação, um reforço bastante simples de trazer alguma coisa, então, que a gente deve imaginar que possa acontecer para o próximo ano. E quem sabe, né? A gente não pode aí torcer para que o Barbieri, que também comandou o atacante argentino Tomás Coelho no Red Bull Bragantino, lá no Nabia Bichedid, peça a permanência do camisa 28 para a próxima temporada. O Coelho tem sido o ponto, o extremo mais prolífico do elenco do Atlético nos últimos meses. Uma eventual continuidade dele certamente seria bastante positiva para a equipe, tá? E para construir com a bola nos pés, gente, um elemento importante é buscar constantemente no campo de defesa a superioridade numérica em relação à pressão exercida pelo adversário. E uma das formas que as equipes do Barbieri mais fazem isso é usando do que a gente chama de dinâmica do terceiro homem, que é você usar um jogador especificamente para ponto de apoio no passe. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou o zagueiro pelo lado direito e que estou tentando encontrar um passe. O jogador livre nesse momento para quem a bola deve chegar é o lateral direito, ou seja, vai estar à minha direita. Porém, existe um atacante adversário, um ponta adversário, cortando essa linha de passe, ou seja, entre o zagueiro direito, que sou eu, e o lateral direito, que é o jogador a quem eu quero fazer a bola chegar. O que vai acontecer? Um jogador, pode ser um meio-campista interior, pode ser preferencialmente um primeiro volante, vai se aproximar como ponto de apoio para receber a bola de costas e dar um toque, por exemplo, de primeira para o lado direito, né? Eu vou dar o passe para frente, quem vai jogar a bola para a direita vai ser esse jogador que vem no ponto de apoio para que a equipe possa avançar. E vamos supor que a equipe, utilizando-se dessa dinâmica de terceiro homem, por exemplo, avança no campo e chega na fase final, na fase de definição das jogadas. Como é que a equipe do Barbieri vai se comportar? Usualmente vão ser 5 jogadores. Vai ser, evidentemente, um homem de referência no comando do ataque. O Barbieri já trabalhou, na maior parte das vezes, com uma referência mais móvel, um jogador de maior mobilidade, mas trabalhou também relativamente bem com o Pedro Raul no Vasco da Gama, ainda durante o período dele lá no estádio São Januário. Então é um treinador que pode fazer funcionar qualquer um dos dois estilos, embora eu acredite que a preferência do Barbieri seja por um jogador de maior mobilidade. Além do centroavante, a gente vai ter 2 meio-campistas posicionados na entrelinha, ou seja, entre os volantes e a linha de defesa da equipe adversária, e 2 extremos bem próximos às linhas laterais de cada lado do campo para gerar amplitude, para criar espaços. E a partir do momento que você chega nesse terço final de campo, a partir do momento que você precisa romper a barreira adversária, a estratégia mais comum do Red Bull Bragantino e do Vasco da Gama, do Maurício Barbieri, foi difícil para mim encontrar imagens do FC Juarez, era muito simples, princípio básico dos esportes coletivos. É sobrecarregar um dos lados da bola, ou seja, ter bastante jogadores no lado esquerdo, por exemplo, para que quando ocorrer essa sobrecarga, a bola passa a ser rapidamente invertida para o lado direito e a defesa, no movimento de balanço defensivo, no movimento de reposicionamento, possa deixar espaços que vão ser explorados com um passe em profundidade, ou inclusive que esse lançamento, essa invertida de jogo, acabe encontrando um extremo talentoso, veloz, com capacidade de drible, em situação de 1 contra 1, para aí sim fazer a bola chegar em uma zona de definição, buscando o centroavante, buscando o extremo do outro lado, né, por meio de um cruzamento, ou até um dos meio-campistas. Então o Atlético deve ver muito disso, sobrecarga em um dos lados, inversão rápida, e aí sim, a partir do momento que isso acontece, atacar de maneira muito vertical em direção ao gol, tá? Vamos ver o que mais eu tenho aqui.
Falando um pouquinho de fase defensiva, um destaque aí do Red Bull Bragantino do Maurício Barbieri era a pressão exercida imediatamente depois da perda da posse da bola, onde a equipe costumava recuperar muito rapidamente a posse, utilizando aí de 2 ou 3 jogadores pressionando de maneira muito intensa, muito agressiva a bola, cortando linhas de passe para forçar ou uma recuperação da bola no campo de ataque, ou que o defensor adversário se livrasse da bola, né? Desse o famoso chutão, o lançamento, buscando aí o campo de ataque, permitindo que os zagueiros do Red Bull Bragantino, que naquela ocasião eram o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, ou o Léo Realpe, conseguissem recuperar a posse de bola. E o que isso significa quando a gente transporta essa informação para o Atlético Paranaense? Nesse momento de pressão alta, o Red Bull Bragantino estaria e o Atlético estará, caso ele decida replicar essa estratégia. Na Série B faz muito sentido. O Atlético deve ser uma equipe tecnicamente dominante na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético teria que estar posicionado com um bloco alto ou médio alto para poder exercer de fato uma compactação e uma pressão, o que significa ter muito espaço para defender em transição, ter muita profundidade para ser defendida pelos zagueiros. E se você tem zagueiros muito lentos, né, uns zagueiros que não têm capacidade de cobrir grandes distâncias, como é o caso do Thiago Heleno, como é o caso do Kaique Rocha, a tendência é que isso seja um problema. A tendência, então, portanto, a partir dessa leitura, é que Thiago Heleno tenha menos espaço e Kaique Rocha também tenha menos espaço, isso imaginando-se ou cogitando-se uma continuidade de ambos, o que não está decidido ainda. O Thiago pode sair, o Kaique deve sair. Então, quem é que deve ganhar espaço? Quem é que pode ganhar espaço numa eventual chegada do Maurício Barbieri? O Lucas Belezi, que é um zagueiro de maior mobilidade, eventualmente um Marcão, o Matheus Gamarra, são jogadores com uma capacidade maior de cobrir espaços, de correr para trás, como a gente diz. Agora, não é somente uma questão de correr para trás. Ao mesmo tempo em que você precisa correr para trás e cobrir espaços, você tem que ter zagueiros fisicamente capazes de fazer frente aos atacantes adversários no momento em que essa bola espanada, nessa bola lançada pela defesa adversária para aliviar a pressão, chega no campo de defesa para que a gente possa ter uma vantagem física e recuperar rapidamente a posse da bola. E isso é uma coisa que o Atlético vai precisar pensar bastante, não vem acontecendo com a frequência que a gente imaginaria. E um ponto também importante é que caso essa primeira onda de pressão seja superada pela equipe adversária, a ferramenta disponível para impedir eventuais transições vão ser faltas táticas. E aí, eventualmente, a gente vai ter um ou outro caso de algum cartão amarelo aplicado com toda certeza. Deixa eu só tomar uma aguinha, que a garganta está pedindo socorro. Então, gente, de um modo geral, as ideias são boas, tá? Eu gosto da forma como o Maurício Barbieri pensa o futebol e da forma como ele tenta, de um modo geral, articular suas equipes. É um treinador de jogo posicional com uma série de princípios que eu respeito e gosto de ver dentro de campo. O que tem acontecido, porém, é que esses conceitos não têm sido aplicados de maneira consistente ao longo da carreira do Barbieri. Tanto é que a gente tem aí no Red Bull Bragantino, no Vasco da Gama e no FC Juarez, os dois últimos trabalhos do Barbieri, dois momentos muito negativos da carreira dele. E isso me preocupa bastante, tá? Mas evidentemente vou torcer para que isso seja diferente no Atlético. E o que eu acho dessa contratação? Qual é o meu parecer? O que eu achei da escolha do Maurício Barbieri? Eu costumo dizer aqui que quando eu procuro um treinador no mercado para fazer uma sugestão, para escrever um texto, para gravar um vídeo, para poder trazer aqui para vocês, eu procuro 3 coisas em linhas gerais. Eu procuro ou uma carreira consolidada como técnico, um técnico com trabalhos experientes, talvez com alguns troféus conquistados, ou pelo menos uma carreira sólida como jogador, preferencialmente uma carreira internacional, com perfil de liderança dentro de campo, porque de um modo geral, em linhas gerais, um jogador desse tipo, e aí eu vou trazer como exemplo, por exemplo, é uma excelente maneira de se comunicar, tá certinho. O Hernan Crespo. O Hernan Crespo foi centroavante de seleção argentina, jogou em Milan, jogou em Internacional, jogou em Chelsea. Se você tem um treinador que foi um jogador desse porte, quando ele entra no vestiário, a confiança e o respeito do grupo estão comprados, eles podem ser perdidos em algum momento. Mas de um modo geral, aquilo que o treinador construiu como jogador tem o seu peso e ganha para ele alguns pontos de início. Então eu gosto disso, e não é o caso do Barbieri. Barbieri não teve uma carreira como jogador de futebol e também não tem aí uma carreira como treinador tão longeva e de tanto sucesso, a ponto de eu imaginar que o currículo dele por si só vai comprar a confiança do grupo. Eu costumo pedir também histórico de trabalhos recentes positivos, não é o caso do Barbieri.
os dois últimos trabalhos, repito, Vasco da Gama e Juarez, foram bastante negativos. O Vasco até teve um início positivo, mas o final foi muito traumático. E o UFC Juarez, no geral, foi bastante negativo, tá? E a última coisa que eu costumo pedir, e aí o Barbieri tem os méritos de preencher minimamente esses requisitos, é um conjunto de boas ideias. E como a gente viu aí ao longo do vídeo, isso o Barbieri de fato oferece, tá? E aí, o que vai determinar ou não como é que vai jogar o Atlético do Maurício Barbieri vai ser a aplicação na prática desses conceitos. E isso só vai acontecer no dia a dia no CT do Caju, com os treinamentos e com o passar dos jogos, a gente deve ver isso refletido dentro de campo. E isso é bastante positivo, tá? Por mais que eu seja contrário, e já falei isso aqui diversas vezes no canal Palavra Atleticano, a utilização da equipe principal no campeonato estadual, especialmente da maneira como tem sido feita para esse ano, com encurtamento das férias, encurtamento da pré-temporada, alguma coisa que pode ter um custo muito alto a ser pago na reta final de 2025, o Atlético estar em campo nos primeiros jogos de 2025 vai permitir, visto que a Rede Furacão certamente terá direito de transmissão dessa partida, que eu traga vídeos com análise, né, com imagens das partidas, eu tenho autorização para fazer isso do próprio clube, mostrando a aplicação desses conceitos no dia a dia. E isso vai ser bastante importante para a gente observar se aquilo que o Barbieri vai fazer no Atlético tem a ver com aquilo que ele fez ao longo da carreira e poder acompanhar jogo a jogo, né, o jogo a jogo na Liga Arena, porque fora de casa é um pouco diferente, a evolução da equipe. E aí, lógico, quando chegarem aí os meses de março, abril, maio, certamente a gente vai ter uma imagem muito mais consolidada das impressões que se tem do trabalho do Barbieri, se é positivo, se é negativo. Agora, tendo aí, batendo o martelo, né, arrematando a questão, na minha forma de ver, o Barbieri ele não é o melhor nome disponível e também está longe de ser o pior, tá? Então, em linhas gerais, numa escala de 1 a 10, na minha modesta opinião, e você tem todo o direito de discordar, o Barbieri seria um 5, tá? Eu vou aguardar para ver como é que o trabalho dele vai se desenvolver, embora não fosse um nome que eu teria procurado, mas evidentemente, como qualquer treinador que passa pelo Atlético Paranaense, contará com a minha torcida, independentemente de qualquer coisa, tá? Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários. Gostaram do nome do Maurício Barbieri? Não gostaram do nome do Maurício Barbieri? E por quê? Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários aqui no canal Palavra do Atleticano. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.